Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Bem, vivemos na era do entretenimento e todos estamos expostos diariamente a grandes obras cinematográficas, grandes nomes da música e também do entretenimento de uma forma geral. Realizando essas performances que muitas vezes marcam nossas vidas para sempre, estão grandes estrelas, pessoas que parecem estar no topo do mundo. Fama, enriquecimento, realização e importância. E às vezes tudo isso gera um sentimento em quem está vendo e também nas próprias pessoas atuando ali de que nada pode alcançá-las. Mas no vídeo de hoje, você vai saber mais sobre alguns casos importantes de pessoas do mundo do entretenimento que cometeram crimes e não conseguiram se manter acima da lei. Os motivos para as prisões variam muito, vão desde posse ilegal de certas drogas, prisões por invasão de propriedade, manifestações políticas conturbadas e até crimes violentos envolvendo agressões. O primeiro caso que você conhecerá hoje é da estrela do mundo da música, Bruno Mars, um grande artista. Seu verdadeiro nome é Peter Jean Hernandez. Ele nasceu na cidade de Honolulu, capital do estado americano do Havaí, no dia 8 de outubro de 1985. A sua ligação com a música vem bem de cedinho. Sua família sempre esteve ligada à música. Seu pai, um porto-riquenho chamado Peter Hernandez, era percussionista, e a sua mãe, a filipina Bernadette Hernandez, era dançarina de hula, uma dança típica do Havaí, carregada de muitos significados. Bem, mas desde muito jovem, com cerca de 3 anos, Peter, que logo mais ganharia o apelido de Bruno, já participava das apresentações de música e dança de sua família. Bruno era um grande admirador e imitador do cantor Elvis Presley, o que lhe rendeu várias apresentações em sua cidade logo cedo, aos 4 anos de idade. Inclusive, sua aptidão para a música e desenvoltura no palco lhe rendeu uma breve participação no filme Lua de Mel a 3, quando tinha por volta dos 7 anos de idade. No filme, Bruno, ainda muito jovem, interpretou o pequeno Elvis, um rapazinho que se apresentava brevemente imitando o jeito de falar e agir do rei do rock. Sua carreira artística já era extremamente promissora. Logo nessa época e por pouco tempo depois, em 2003, quando tinha os seus 17 anos, mudou-se para Los Angeles logo após terminar a escola. Nessa cidade, ele conseguiu se destacar bem rápido, tornando-se compositor de canções de sucesso dos anos 2000 e fazendo algumas participações em algumas outras canções. Contudo, foi apenas em 2010 que ele começou a sua carreira solo, dando a cara a tapa ao público, mostrando a sua voz e performance. Sua carreira foi decolando rapidamente e com a canção Just the Way You Are, conseguiu se manter no Hot 100 da Billboard no seu topo durante 4 semanas, atestando seu sucesso absoluto. E foi exatamente nessa época que Bruno Mars teve problema com a lei. Em 19 de setembro do mesmo ano de sua estreia, ele estava numa festa em Las Vegas com alguns amigos. Durante a festa, Bruno estava com drogas e depois que um funcionário do Hard Rock Hotel, local onde estavam passando a noite, informou aos seguranças que alguém estava com um pacote de pó branco no banheiro, a polícia confrontou o cantor. De acordo com o relatório oficial, foi pedido a ele que entregasse qualquer droga que estivesse em sua posse. O cantor então tirou 2,6 gramas de cocaína do bolso frontal esquerdo de sua calça jeans. Os oficiais que o abordaram alegaram que Bruno admitiu ter feito algo estúpido e que nunca havia antes usado drogas. Bruno Mars, então, foi acusado de posse ilegal de drogas e poderia enfrentar até 4 anos de prisão. Durante os meses seguintes, Bruno enfrentou momentos tensos nos tribunais e na mídia. No começo de 2011, os promotores chegaram a um acordo com o cantor, que conseguiu evitar a prisão, pagando uma multa de $2.000, algo como R$11.000 hoje, e o cumprimento de 200 horas de serviço comunitário. Além disso, precisou frequentar palestras e instruções sobre o uso de drogas e ficar em liberdade condicional por 1 ano. Felizmente, para Bruno Mars, essa situação não impactou a sua carreira, que continua crescendo mais e mais até hoje, consolidando-o como um dos maiores nomes da indústria musical atual.
Um outro astro que foi preso e poucas pessoas sabem disso é Will Smith. Will nasceu na Filadélfia, na Pensilvânia, 25 de setembro de 1968. Sua carreira no mundo do entretenimento se estende para diversas áreas: música, televisão e cinema, se consolidando como extremamente bem-sucedido em todas elas. Will é vencedor de um Oscar de melhor ator e 4 Grammys, prêmio que anualmente reconhece os grandes nomes da música. Diversas obras podem ser citadas aqui para te ajudar a lembrar, se é que é necessário, a toda a performance de Will. Um Maluco no Pedaço, as franquias Bad Boys e Homens de Preto, os filmes Eu Sou a Lenda, A Procura da Felicidade, Independence Day, o live action de Aladdin, Eu, Robô e muitos, muitos outros. A sua carreira é longa e consolidada como um dos grandes astros de Hollywood. Quando você imaginou a possibilidade desse ator tão carismático e influente ser preso, talvez você tenha pensado sobre a sua polêmica mais recente, Aquela cerimônia do Oscar de 2022 ficou marcada por um evento extremamente polêmico e, nos primeiros momentos, confuso. O apresentador dessa edição da premiação foi Chris Rock, que você pode conhecer por ser o criador da série Todo Mundo Odeia o Chris, que conta a sua própria história. Em determinado momento do evento, que estava sendo televisionado para todo mundo, Chris fez algumas piadas envolvendo a esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith. O apresentador acabou provocando Will por conta do estado de saúde de Jada, que sofre de alopécia. Will acabou se descontrolando por causa disso. Foi até o palco e bateu no rosto do apresentador, ao vivo, para o mundo todo. A situação mexeu principalmente com a internet na época, que virou um completo caos, recheado de memes e opiniões que tanto condenavam quanto apoiavam a atitude de Will Smith. A situação que levou Will a ser preso não foi essa agressão, mas esse fato fez com que o seu passado supostamente violento fosse desenterrado logo em seguida. Em 1989, no comecinho da sua carreira, já bem-sucedida como rapper, Will ficou preso por uma noite após se envolver na agressão do produtor musical William Hendrix. A história é complexa e possui lados diferentes. Numa entrevista cedida pelo produtor dias após a polêmica do Oscar de 2022, Hendrix voltou a comentar sobre a sua agressão. Cada vez que o Will faz alguma loucura, vocês me ligam. A história é a seguinte: o produtor foi agredido seriamente após uma suposta briga com o rapper. Alguns relatos dizem que o Will mandou o seu segurança particular atacar o produtor, que ficou seriamente ferido. Teve uma fratura no rosto orbital, machucando seriamente um dos seus olhos e quase ficou cego. Na época, Will alegou que ele não tinha nada a ver com o que aconteceu. Simplesmente um dos seus amigos, o seu guarda-costas, se envolveu numa briga e ele estava por perto, o que acabou por relacioná-lo ao crime. Em 2005, disse numa entrevista que essa era a sua versão e que a manteria. Após a polêmica do Oscar, Will ainda comentou como a violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. O caso seguinte é de uma atriz que sofreu consequências drásticas em sua carreira devido ao crime que cometeu. Estamos falando de Winona Ryder, que você provavelmente conhece pelo papel de Joyce Byers de Stranger Things. Winona nasceu na cidade de Minnesota, que tem o mesmo nome que ela, em 29 de outubro de 1971. A sua carreira foi recheada de sucessos no século passado, como Os Fantasmas Se Divertem, Edward Mãos de Tesoura e Drácula, de Bram Stoker. Ela já havia sido indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 94 e Melhor Atriz Coadjuvante em 95, além de diversas outras indicações e premiações em outras grandes cerimônias. Contudo, Winona passou alguns anos fora dos holofotes por conta do que fez. Em 2001, câmeras de segurança de uma loja de grife em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, registraram a atriz tentando furtar vários itens da loja. O gerente do estabelecimento instruiu um segurança para que ele a vigiasse de perto. O guarda seguiu e chegou a relatar que ela tentou arrancar as etiquetas de algumas das roupas que ela estava tentando roubar. Depois disso, Winona chegou a pagar $3.000 em algumas outras peças de roupa, mas continuava ocultando alguns outros itens. Após sair da loja,
os seguranças a confrontaram, perguntando se ela não iria pagar pelo restante das coisas que estava levando embora. Ela supostamente se fez de desentendida, alegando que tinha achado que o seu assistente já tinha pago pelas demais roupas, mesmo ela estando sozinha no local. A situação acabou por se complicar. As autoridades foram chamadas e Winona foi detida. A questão desse caso, infelizmente, manchou a carreira de sucesso da atriz na época, mas também gerou muito debate a respeito de sua situação psicológica. Winona era uma estrela de Hollywood em ascensão. Era claro que ela não estava passando por nenhum problema financeiro, afinal seu nome em qualquer filme já alavancava uma bilheteria garantida. A atriz justificou seus atos posteriormente com a explicação de que era cleptomaníaca, um transtorno de controle de impulso caracterizado por um desejo incontrolável de furtar objetos. Esses itens podem variar de objetos de alto valor a objetos sem utilidade. Não se trata disso, é uma compulsão. Para pessoas com essa condição, furtar não é motivado por necessidade financeira ou pelo desejo de prejudicar alguém, mas sim por um impulso súbito e irresistível. A partir de não saber exatamente qual a causa neurológica da cleptomania, esse transtorno pode ser associado a alguns outros problemas, como baixa taxa de certos hormônios no corpo, como serotonina ou até mesmo no estímulo desregulado na dopamina. Também é comum se associar a cleptomania a alguns outros transtornos, como quadros depressivos, transtornos de personalidade e até mesmo TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Winona passou por momentos complicados com os tribunais após esse caso, passando por 3 anos de liberdade condicional e a compensação de 480 horas de trabalho comunitário. Em 2016, Winona voltou a comentar o caso e a sua situação psicológica numa entrevista à revista Porter. Psicologicamente, eu estava num lugar em que eu simplesmente não queria, eu queria parar. Eu não vou entrar no que aconteceu, mas não foi bem o que as pessoas acharam. E não foi como se tivesse sido o crime do século, mas isso me permitiu ter um tempo que eu precisava. Eu voltei para São Francisco, voltei a fazer coisas. Eu tinha outros interesses. Felizmente, Winona conseguiu reerguer a sua carreira e superar toda essa situação. Bem, mas agora vamos falar de 2 prisões dos astros de cinema George Clooney e Martin Sheen. Imagine só. E o que essas prisões têm em comum? Bom, ambos foram presos durante manifestações. Vamos tratar primeiramente do caso de Clooney. O ator e diretor fez sucesso com muitos filmes, como 11 Homens e um Segredo, e as suas continuações. Um Drink no Inferno foi um dos atores a interpretar o Batman, deu voz ao protagonista da animação, o fantástico Senhor Raposo e muitos outros. Em 16 de março de 2012, George foi preso em frente à Embaixada do Sudão em Washington, capital dos Estados Unidos. O ator foi levado dali algemado pelas autoridades, acusado de ter invadido a embaixada durante a manifestação. Os manifestantes denunciavam bombardeios, violência e o uso de comida como arma de guerra que estariam sendo realizados pelo governo do Sudão contra homens, mulheres e crianças no sul da região de Kordofão, uma área de fronteiras pouco definidas entre o Sudão e o seu vizinho, Sudão do Sul. A situação política era tensa naquele contexto. Clooney estava ali presente para criticar severamente o governo do presidente do Sudão na época, Omar al-Bashir. O ator foi solto após pagamento da fiança e dos seus colegas de protesto. Um deles, inclusive, era o seu pai. Porém, a posição de Clooney sobre o assunto se manteve a mesma, e a sua manifestação chegou até Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos na época, que se reuniu com o ator para conversar sobre toda a questão que o Sudão enfrentava. Bem, vamos agora falar de Martin Sheen, que já foi preso não somente uma vez, mas mais de 60 vezes ao longo da vida, e tudo isso motivado por protestos e manifestações. Martin é um ator veterano de Hollywood, nascido em Dayton, Ohio, em 3 de agosto de 1940. Ele é mundialmente conhecido por diversos filmes como Apocalipse Now, a série West Wing e também o espetacular Homem-Aranha, onde você deve se lembrar, ele interpretou o tio Ben
a figura paterna de Peter Parker. Muito bem, Martin é conhecido tanto pela sua vida de ator quanto pela sua vida de ativista político. Ao longo dos anos, ele se dedicou a causas humanitárias, principalmente pacifistas, doando muito dos seus recursos a organizações de caridade e justiça social. Sua primeira prisão foi em 86, num protesto contra a Guerra nas Estrelas de Ronald Reagan. Caso você esteja estranhando esse nome, Guerra nas Estrelas, não se preocupe. Não se trata de nada relacionado à franquia de filmes Star Wars. Guerra nas Estrelas foi um nome informal dado ao polêmico programa militar proposto pelo então presidente Reagan. A iniciativa estratégica de defesa se tratava de um sistema defensivo de armas espaciais, capazes de defender o território norte-americano de um ataque nuclear. A medida foi tratada pela imprensa e pelos ativistas políticos como um absurdo. Bem, vamos encerrar esse vídeo com o filho de Martin Sheen, o ator americano Charlie Sheen, mas aqui os motivos que levaram à sua prisão são bem diferentes. Charlie Sheen nasceu na grande cidade de Nova York em 3 de setembro de 1965 e é marcado no entretenimento pelos filmes Platoon, as paródias Top Gang, a franquia Todo Mundo em Pânico e principalmente pela série de TV 2 Homens e Meio, onde interpretava um personagem com o mesmo nome que o seu. Charlie Sheen estava no seu ápice, se tornando um dos atores mais bem-sucedidos da comédia, e principalmente da TV, com o seu papel na sitcom 2 Homens e Meio. E foi durante a produção dessa mesma série que toda a sua vida e carreira começaram a entrar em colapso, devido à inquieta e nociva rotina que tinha. Crescendo em Hollywood desde pequeno, Charlie teve um acesso desregrado a drogas, álcool e sexo. Logo mais, o ator passou a protagonizar diversas polêmicas, entre elas uso de cocaína, porte de armas, vício em filmes adultos e sexo, violência, comentários preconceituosos, problemas conjugais que se tornaram públicos e, infelizmente, muitas outras polêmicas. O fim de sua participação em 2 Homens e Meio veio após ataques feitos ao criador da série, Chuck Lorre, durante uma entrevista. Sheen foi demitido e a sua carreira foi se complicando ainda mais. A presença de Charlie em qualquer produção de Hollywood começou a se tornar um risco, tanto pelas suas diversas polêmicas quanto para o andamento dessas produções, pois a presença de Sheen no set de gravação era incerta e inconstante, além de seu relacionamento com a equipe e colegas de elenco ser extremamente conturbado. Na verdade, os seus problemas com a lei começaram em 1998, quando o ator teve uma overdose de cocaína, precisou ser hospitalizado e entrar na reabilitação. Em 2009, foi acusado de violência doméstica por sua então esposa, Brooke Miller. Na época, Charlie foi acusado de ameaçá-la com uma faca durante uma briga onde discutiam a respeito do divórcio. Sheen chegou a passar algumas horas preso após o incidente, mas pagou uma fiança de $8.500 e foi liberado. Charlie ainda precisou passar 30 dias num centro de reabilitação e cumprir 36 horas de tratamento para controle de raiva. Em outubro de 2010, foi levado ao hospital após ser encontrado bêbado e nu no Plaza Hotel, em Nova York. Ele se trancou num dos quartos do hotel com uma atriz de filmes adultos que se escondeu no banheiro temendo por sua segurança. Ele deixou prejuízos e só não foi preso porque topou voltar para a reabilitação. Em 2015, Sheen revelou ao público que tinha contraído HIV 4 anos antes. Para manter os segredos sobre o seu diagnóstico, Charlie admitiu que gastou milhões de dólares em suborno com médicos e pessoas que sabiam da situação. Essa notícia repercutiu o mundo inteiro e voltou a dar dores de cabeça a Brooke Miller, sua agora ex-esposa, que passou a ser procurada por familiares, amigos e mídia que temiam pela sua segurança e a dos seus filhos, que, segundo ela, estavam seguros e tinham testado negativo para HIV. E então, você conhecia essas histórias? Já sabia que esses grandes astros estiveram atrás das grades, metido em grandes enrascadas? Muitos conseguiram se reerguer, mas alguns, como Charlie Sheen, infelizmente viram seus problemas crescerem cada vez mais.
Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia sempre tão especial e a gente se vê num próximo vídeo.